Sabe aquela história de que a geração Z é preguiçosa, que não tem compromisso, ou sei lá, simplesmente odeia trabalhar? Isso está em todo lugar, em artigos, em posts. Mas a pergunta que fica é: será que a história é essa mesma? Essa frase aqui, eles não querem trabalhar. Parece que virou a manchete oficial para descrever a galera mais nova no mercado, né? É repetida em reunião, em rede social, e o roteiro é quase sempre o mesmo. É uma geração que não está afim de se sacrificar como as outras. Ok, então vamos fundo nisso. O que a gente está vendo é preguiça, uma falha de caráter de uma geração inteira, ou, quem sabe, uma resposta completamente lógica a um modelo de trabalho que ficou para trás. Pelo jeito, o problema não é o trabalho em si. É uma recusa a aceitar as regras de um jogo que, para essa galera, já não faz o menor sentido. Bom, para a gente entender de verdade a geração Z, o primeiro passo é olhar para trás, para quem veio antes. A forma como eles pensam não surgiu do vácuo, né? É o reflexo direto das experiências e, vamos ser sinceros, das frustrações das gerações que prepararam o terreno. Vamos voltar um pouquinho no tempo, então. A geração X, eles entraram no mercado buscando o quê? Estabilidade. Aquela ideia de construir uma carreira por, sei lá, 30 anos na mesma empresa. Aí logo depois vieram os Millennials, a geração Y, que eram obcecados pela ideia de propósito. Foram eles que criaram a famosa cultura do hustle, sabe? Trabalhe enquanto os outros dormem. E qual foi o resultado? Se tornaram a geração do burnout. E aí chega a geração Z, que assistiu a esse filme todo de camarote. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, tem a romantização do sacrifício que os millennials compraram. Do outro, a gente vê uma reação que é quase alérgica da geração Z. Eles observaram esse ciclo de perto e decidiram que a relação com o trabalho não ia ser de submissão de jeito nenhum, mas sim de impor limites. Limites bem claros. Afinal, a lógica é bem simples. Essa galera cresceu vendo os avós sendo demitidos um pouco antes de se aposentar e os pais, os millennials, vivendo exaustos, cheios de ansiedade, sem tempo para nada. A conclusão que se tira disso tudo é quase inevitável, né? Eu me recuso a seguir por esse mesmo caminho. E essa recusa toda nos leva a uma mudança fundamental de prioridades. Conceitos que antes eram, sei lá, secundários, às vezes até ignorados, como saúde mental, de repente viraram um centro da discussão sobre o que realmente significa ter uma carreira bem-sucedida. E é por isso que o debate sobre qualidade de vida no trabalho, ou QVT, como se fala por aí, ganhou uma força sem precedentes. A percepção de que, olha, não dá para separar a pessoa que está em casa da pessoa que está no escritório finalmente se consolidou. O bem-estar deixou de ser um diferencial para se tornar algo simplesmente inegociável. E um ponto importante, isso deixou de ser visto como frescura. O que antes era totalmente ignorado, hoje é reconhecido oficialmente por médicos e até pela Justiça do Trabalho como riscos reais à saúde. Estresse crônico, assédio, metas inatingíveis, tudo isso passou a ser visto como um problema sério, uma questão de segurança do trabalhador. E aqui está o ponto-chave. A geração Z é a primeira que não precisou aprender isso na marra, do jeito mais difícil. Ela já entra no mercado de trabalho com essa consciência como ponto de partida. Para eles, falar de saúde mental e de impor limites não é uma novidade, uma bandeira a ser levantada. É o básico, o esperado. Agora, some essa nova consciência a um contexto que é totalmente digital. E o resultado é o cenário perfeito para um conflito. De um lado, tem uma geração hiperconectada, que cresceu junto com a internet. Do outro, estruturas de empresa que, convenhamos, parecem ter parado no século passado. E aqui essa divisão fica escancarada. A geração Z enxerga um universo de possibilidades que o digital abriu. Trabalho remoto, economia de bicos, a chance de monetizar o próprio conteúdo. Só que aí, ao entrar no mercado tradicional, essa geração dá de cara com um modelo arcaico, focado em relógio de ponto e em colocar o lucro acima de qualquer bem-estar. O choque é inevitável. E a tecnologia, que em tese deveria ajudar, muitas vezes acaba piorando as coisas. Lembra da promessa de que ela nos daria mais tempo livre? Pois é, a lógica do mercado foi outra. Pensa bem, se um software faz em 4 horas o que antes levava 8, a empresa não manda a pessoa para casa mais cedo. Ela preenche as 4 horas que sobraram com mais tarefas. No fim, a expectativa de produção aumenta, mas o tempo livre do funcionário, esse não aumenta nunca. Certo, então, diante de tudo isso, vamos voltar àquela ideia lá do começo para a gente chegar a uma conclusão. Afinal, a geração Z realmente odeia trabalhar?
A resposta, sendo bem direto ao ponto, é não. O problema não é o ato de trabalhar, de ser produtivo, de construir uma carreira. A questão vai muito, mas muito mais fundo. O que essa geração rejeita, na verdade, é a falta de sentido, é a desconexão total entre o esforço empregado e o retorno recebido. E aqui não se fala só de dinheiro, mas de retorno em qualidade de vida, em saúde mental, em tempo. Eles rejeitam a precarização que muitas vezes vem maquiada com aquele discurso de vestir a camisa. Rejeitam entregar a vida inteira para um modelo de trabalho que não devolve o básico, saúde, tempo ou reconhecimento financeiro justo. Esse acordo para eles simplesmente não é mais aceitável. Então, talvez a grande provocação que a geração Z nos traz seja, na verdade, uma oportunidade. Uma chance de reconstruir o mundo do trabalho para que ele sirva a quem trabalha e não apenas a quem lucra com ele. A pergunta que fica no ar é: o mercado vai precisar se reconstruir? Ou é a geração Z que vai ter que se adaptar? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro do trabalho.